Olá pessoal, como vão vocês? Espero que tudo bem. Então, outro dia eu estava assistindo uma série que eu gosto muito, Grey's Anatomy. É uma série médica que pra mim é uma das séries mais sistêmicas que eu já vi. Eu não vou recomendar para quem nunca assistiu que comece, porque ela já está na 15ª temporada, então acho que é um pouco grande para começar agora. Mas não tem problema, eu só quero dar um exemplo e vou falar um pouquinho sobre os fracassos nos relacionamentos com o exemplo que essa série deu. Então, na série tem um personagem lá, que chama Owen, e ele não consegue ter um relacionamento duradouro. Ele fica trocando de parceiro, assim, não é um troca-troca, ele não é ele é um cara sério. Só que ele se divide, assim, basicamente, pelo menos nas últimas temporadas, entre duas pessoas, entre duas mulheres. E aí tem uma confusão de vai pra lá, vai pra cá, enfim. E aí, o que eu achei muito bacana para trazer de exemplo para vocês aqui, no episódio da 15ª temporada, no episódio 22, a irmã dele chega, assim, depois de muito tempo e vê a bagunça que ele fez na vida dele, assim, em termos de relacionamento, fala com ele, bicho, vai fazer uma terapia, não, tem alguma coisa errada, você tem que ir lá, não tem lógica isso e tal. E aí ele já tinha feito terapia, porque ele trabalhou no exército muitos anos, então tem questões de traumas, né? O transtorno pós-traumático. Ele, inclusive, a chegada dele na série, lá no começo da série, tem muito disso, assim, desses transtornos, ele traz muitas questões, mas nada, assim, sobre relacionamento. E aí ele, então, resolve procurar um terapeuta, e o terapeuta, ele trabalha com uma tal de técnica neuroemocional, algo assim. O que eu diria que hoje são as técnicas psicossensoriais que a gente tem atualmente aqui, que são utilizadas por alguns profissionais e tudo. E aí nessa técnica ele utiliza movimentos musculares para perceber se a pessoa está mentindo ou não. E na verdade não é porque a pessoa está mentindo porque ela é mentirosa, mas porque aquilo não é o que realmente né? Assim, o inconsciente tem uma coisa inscrita, a gente acha, as nossas razões racionais justificam, né? E a gente tem um monte de razões para tudo, mas pode ser que tudo isso seja falso, a gente tenha criado isso na nossa cabeça. Então, a técnica basicamente vai tentar encontrar se aquilo que você diz condiz com o que realmente tem a ver com aquilo que você sente ou não. É interessante, né? É como se o músculo te dá um estresse, mostra um pequeno estresse se você tá sendo incoerente com aquilo que você realmente está sentindo, lá no fundo, mesmo que você não saiba. E aí, o que acontece? Ele começa a contar sobre né, a questão, assim, que parece que ele tem uma questão realmente com relacionamentos e tal. E aí o moço começa a fazer uma série de perguntas para ele e fala, olha, na minha experiência, isso geralmente tem a ver um pouco com a infância, né? Quem sabe, ele falou assim, não, eu sou combatente da guerra, eu sei que meu trauma tá lá. E aí ele faz uma pergunta e verifica lá na musculatura dele e perguntando se o trauma tá lá, se ele acredita que o trauma tá lá. Ele fala que sim, aí o cara fala, não tá lá não. Aí começa a fazer como se fosse uma regressão. Então, 30, 20 anos, 10 anos, e aí para, ele falou assim, opa, tem alguma coisa que aconteceu aqui nessa época dos 10 anos. E aí o Owen fica assim, assustado, né? Ele fala, não, tá tudo certo, nada aconteceu e tal. Não, talvez você se lembre de alguma coisa que marcou a sua infância ou alguma coisa. O que aconteceu quando você tinha mais ou menos essa idade? E aí ele conta uma coisa boa, ele fala, eu me lembro que teve uma... Só que ele conta com um cara de pesar. Eu me lembro que na escola eu fiz acho que uma redação, e aí foi muito elogiada, eu tirei primeiro lugar, e eu fui muito elogiado por ela. E ele conta isso com um pesar tremendo. Aí o terapeuta fala, mas que estranho, porque não parece que você ficou feliz com isso, não era uma coisa para te deixar feliz?
Aí ele vai e fala que quando ele chegou em casa para contar para a mãe dele, feliz da vida que ele tinha tirado o primeiro lugar, a mãe dele conta que o pai dele tinha acabado de morrer. E aí, ele, naquela hora, ele dá pra ver o pesar no rosto dele, no ator, né? E aí o terapeuta fala pra ele, bom, então me parece que você né, entende, aí ele falou nas palavras dele, mas eu vou falar com a minha, que então, se você tem uma alegria muito grande, ou você tem uma grande vitória, então você não pode manter ela por muito tempo, né? Porque senão você pode sofrer uma grande perda. Enfim, olha que exemplo mais legal, né, que a série trouxe, assim, porque a questão de relacionamento dele, parecia que sempre quando ele tava pra ser feliz efetivamente numa relação mais concreta, algo ele fazia ou algo acontecia para destruir isso. E aí, ele. Então, qual que é a inscrição que ele teve com essa memória, com esse exemplo, né? Que deu lá na história dele. Então, lá nos 10 anos, ele teve essa experiência. E aí, olha o que o inconsciente registrou. Então, você não pode ter um sucesso se você está muito feliz, prestes a ter, ou querendo comemorar uma grande realização. Isso vai se perder, você vai sofrer um abalo muito grande, você vai sofrer muito. É quase como se relacionasse, né, sucesso com perda, com dor, com sofrimento. E aí, então, o que ele faz? Ele não tem sucesso nos relacionamentos, porque é quase como uma defesa, né? Como se em algum nível ele acreditasse realmente, e é isso que acontece, que se ele tiver sucesso num relacionamento, algo terrível vai acontecer. Então ele evitava isso a todo custo, claro que de forma inconsciente, e isso até fica bem interessante, assim, porque aí a gente vai lembrando das questões dele, assim, e realmente falou, olha só como que ele se envolve ou com mulheres complicadas, ou realmente ele vai lá e faz algo sem querer, que acaba. E aí a gente mesmo faz uma história, a gente percebe, né? A gente que acompanha a série, pelo menos eu que tenho esse olhar assim sistêmico, dá pra ver que realmente é isso que acontecia. E aí eu queria trazer isso pra vocês porque isso é algo que a gente faz. Então a gente tá aqui, não consegue ter um relacionamento duradouro, não consegue né, ou ter sucesso em alguma questão, ou às vezes profissional, né? A gente vai fazer sintomas aí nas áreas diferentes da vida. E aí, às vezes, a gente tem algum registro lá no nosso inconsciente de que isso vai nos causar danos. Então, quando que é que a gente precisa olhar para alguma coisa que acontece e que é de forma repetitiva? Então, o inconsciente, ele sempre dá indícios pra gente de que tem alguma coisa ali que é como se fosse uma barreira. Se algo está se repetindo na sua vida, se sempre os seus relacionamentos terminam, se sempre algo acontece e você sente que fracassou, sempre da mesma forma, né? Mesmo como uma repetição, cabe parar e tentar encontrar lá na infância algum evento, alguma história que aquele registro possa ter começado. Uma boa técnica para a gente conseguir fazer isso, se a gente não vai numa terapia, né, ou num terapeuta, é a EFT. Porque se você usa a EFT, batendo nos pontinhos, muitas vezes você consegue acessar aquela emoção que ficou presa e consegue colocar para fora. E é o que o terapeuta faz com o Owen. Ele faz o Owen chorar pela morte do pai dele. Assim, parecia que ele não... Ele teve que ser forte naquela hora por conta da mãe e ele era o filho mais velho, então ele tinha que cuidar de tudo, ele não poderia demonstrar fraqueza, talvez ou a mãe também pode ter colocado ele nesse lugar, nós não sabemos, mas ele não se deu direito de contar uma coisa boa que tinha acontecido com ele e naquele momento ele não pôde vivenciar toda a dor dele, tanto a frustração de não poder contar uma vitória, né, como a própria dor de perder o pai dele.
E aí, naquele momento, na terapia, ele coloca tudo para fora, o choro, com o gesto lá que o terapeuta pede para ele fazer. Então, e nós podemos fazer isso utilizando EFT e o Ho'oponopono também, né? A gente vai falando sobre a situação, batendo nos pontos e vamos falando, gente, isso pode demorar, assim, um tempo para sair. E a gente tem que deixar, e muitas vezes a gente mesmo fica assustado com a emoção que vem, com o choro, às vezes tem coisas guardadas que a gente nem sabia que existia. E é importante deixar sair. É claro, a gente precisa ter um copo d'água do lado, ou ao menos alguém tem que saber que a gente está fazendo aquilo, se a gente sente que a gente não dá conta sozinho de lidar com aquela emoção. Então, se é muito, então é melhor não fazer, porque pode ser que a gente revivencie um trauma e a gente não está pronto para lidar com ele sozinho. Então, se a gente não acha, né, se você sente que não dá conta de lidar com aquelas dores do passado sozinho, então não faça, procure uma ajuda, porque realmente é perigoso revivenciar um trauma, né? No caso do Owen, ele estava junto com o terapeuta apoiou ele, e então por isso às vezes é importante sim a gente procurar uma ajuda para poder verificar, principalmente essas questões de repetições, porque pode ser que algo esteja mesmo engasgadinho lá, né, no gargalo, e basta a gente acessar, colocar a emoção para fora, que a gente consegue refazer aquele momento, colocar as coisas no lugar e dar um recado pro inconsciente, ó, aquilo lá passou, eu sei o que eu senti, então agora eu não preciso mais repetir isso, né? E aí é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar mais de relacionamentos, que é uma questão que parece que tá pegando ultimamente. E então, aguarde aí os próximos vídeos que já eu vou trazer outras visões, assim, quais outros motivos podem causar os fracassos nos relacionamentos, ou a pessoa que, né, tá sempre sozinha, sente muita solidão, por que não consegue se relacionar. Então, já a gente vai, né, eu vou liberar mais vídeos aí pra vocês e a gente vai conversar sobre isso, tá legal? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!